Bom, Alô? bom, então, recomeçando, né? E voltando Põe à lá nossa na conversa página. geral. Você que viu? Não, não, onde está o tema explicando da mesa redonda. Sim. É da próxima folha. Bom, o tema nosso é sinergia. É. E... Oi. Isso aqui acho que mudou. Ah, é verdade. Se vocês quiserem. Não sei o que Cris falou que era numa próxima. É isso. Ai. Isso. Bom, então, começando... Quer perguntar uma coisa? Pode falar. Acho que pode abrir, depois a gente abre para perguntar. Vamos dar o começo com o tópico? Você se importa só um pouco? Não, pode ir. Tá. Bom, então começando então, a nossa mesa redonda, né, com o tópico de sinergia. Então, estávamos conversando um pouco durante as apresentações e tiramos um tópico inicial, né, para a gente começar a conversa. Bom, então, uma característica interessante, né, ao longo das apresentações é a geração de dados com interesses comuns. Né? Então, por exemplo, né? Então, nos sobrevoos lá da apresentação que o Lucas mostrou, nas observações de campo da apresentação do Plínio e das torres, né, que o Celso comentou, tem aí um conjunto de dados, né, que tem interesses em comum. Então, pessoas que têm interesses em relações entre a dinâmica da vegetação e as condições de meteorologia, a emissão de gases de efeito estufa, química atmosférica. Então, enfim, assim, o tópico central é que tem uma geração de informações de interesse comum. O Celso comentou até de um sistema, de uma estrutura para organizar, compartilhar dados medidos com dados de modelagem, né, e até de sensoramento remoto. Então, surge assim como um tema de interesse que a troca, né, de informações em termos de dados seja estruturado. Então, eu acho que um tópico interessante para a gente discutir, assim, tendo ponto de vista tal CST, é como que a gente pode se estruturar nesse sentido e se beneficiar mutuamente, né, em relação a essas atividades e coletas de dados. Então, eu acho que esse é um tema bem sinérgico. Né? Então, esse é um dos temas que eu acho que é interessante. Não sei se a Laura quer adicionar, ou a Cris querem adicionar mais coisas. Não, acho que é um ponto de partida, né? Acho que a gente ter essas redes todas e ter as bases físicas onde algumas medidas são feitas e outras podem ser complementadas, ou bases de dados que integrem vários dados, ou mesmo aberto aqui agora para o pessoal colocar coisas que eles vislumbraram de parcerias, talvez não em tão grande escala entre todos os possíveis, mas um ou outro trabalho. Aí vamos escrever. Quem que escreve? Quem que anota aí? Eu e a Cris. Tá, então primeiro assim, então eu vou coordenar aqui quem está. O primeiro. Depois o Enio. Tá, então. Lincoln, Enio. Lincoln, Enio, Peter, Jean. Depois. Tá, então Lincoln. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria só de dizer que eu fiquei impressionado pela quantidade de informação que foi apresentada hoje aqui. Felizmente, ninguém da direção
ou até mesmo os outros pesquisadores do centro não estão aqui para ver o potencial que é. Ou seja, tudo que foi apresentado aqui vai na falta de conhecimento que a direção demonstrou durante a reunião aqui. Então, eu lamento profundamente essa ausência da direção. A outra coisa que eu vejo em relação a essa temática da sinergia é que vários laboratórios, né, têm uma sinergia muito forte, mas estão trabalhando, pelo menos foi a minha impressão de fora, né, de forma independente. Estão se criando bancos de dados independentes. Então é fundamental que se tenha essa sinergia concreta, né? Então se faz esforços paralelos, muitas das vezes fazendo o mesmo objetivo. Outra coisa que me chamou bastante atenção a todas as apresentações é que foi a questão do recurso humano. Basicamente, os laboratórios são a força motriz, são estudantes de pós-graduação, bolsistas, né, e são financiados por projetos. Então, como que a gente pensar isso a longo prazo? Né? Como que isso vai se sustentar no centro se a gente tem essa limitação? E a outra coisa que eu acho que deveria deixar claro no relatório é o que foi apresentado aqui, o que é único no escopo do CST, que dentro do INPE não se faz e que é referência no Brasil. Obrigado. Obrigada, Lincoln. Eu vou pegar carona em parte do que o Lincoln falou, fazendo algumas observações que talvez sejam importantes a gente discutir essa questão de sinergia. Bom, primeira coisa, a sinergia, nas apresentações eu percebi que uma certa confusão entre o que é observação, o que são modelos observacionais e o que são redes de medida. Eu não consegui ver uma distinção clara em algumas apresentações, né? Eu entendo que é importante a gente definir isso, porque, por exemplo, observações, elas podem ser observações de uma missão científica específica que tem uma duração infinita, né? E aquilo, então, gera um trabalho, alguma coisa. Modelos, obviamente, todo mundo sabe. Modelos de observação, por exemplo, são diversos, né? Modelos de uso da Terra, modelos de transferência radiativa na atmosfera, que geram dados que não são observacionais. Então, eles meio que ficam fora desse contexto dessa discussão aqui, mas são importantes, claro, mas eu não vejo isso como uma rede de observação, um dado observacional, claro. E as redes, especificamente, elas têm uma duração mais... São redes, elas necessitam uma infraestrutura que aí a gente pode já buscar uma certa sinergia, pelo menos no que se refere à questão de manutenção dessas redes, né? Laboratório de manutenção, viagens de campo, etc. Então, a rede de observação é uma coisa mais contínua, né? Também isso precisa... As redes de observação têm que ter um tratamento diferente, do que observações de missões específicas, né? Mais uma coisa que eu queria observar aqui. Outra coisa também que a gente observa, inclusive com aquele interessante gráfico que está lá fora naquele micro, né? A gente busca certas sinergias lá, e o que eu observo é que existe naturalmente um grande potencial de sinergia para o pessoal que trabalha com emissões de gases de efeito estufa, etc. Esse é um grande, é meio que natural, aqui eu já percebi isso aqui, né? Já um pouco mais isolado fica aqui o grupo de energia, que é o grupo que eu lidero, o grupo de energia atmosférica, que precisa buscar mais pontos de sinergia com o resto do grupo, né? E um outro bloco, diria, é o uso da Terra, que vai buscar informação com esses outros dois, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa parte, as sinergias naturais que existem aqui, a gente só não vai ver se a gente não quiser, existem naturalmente
com o pessoal que trabalha com emissões. Isso eu não tenho dúvida. A mais dificuldade aqui é buscar sinergias, por exemplo, entre o pessoal de energia, o pessoal de densidade atmosférica com o resto do grupo. Essa é a observação que eu queria fazer para colaborar. Antes de passar para outro, só queria fazer uma colocação que é justamente isso que a gente estava comentando. As áreas que aparentemente não têm essa sinergia tão óbvia que você colocou, medem informações de interesse relevante para outras áreas. Por exemplo, o que você mede ali para efeito de geração de energia alternativa é totalmente de interesse para ecohidrologia e pode ser de interesse para outras áreas. Por outro lado, não deu para falar muito aqui, né, mas o quanto uma vegetação emite ou deixa de emitir, o quanto existe a tendência à flamabilidade ou não de uma vegetação está relacionado ao estado hídrico dela. Estresse hídrico, e ele está nesse estado hídrico por conta de quê? Aí tem torres de fluxo, tem outras. Então, assim, a gente consegue ir. É que hoje foi relativamente rápido, foi só uma primeira visão, mas eu acho que a gente consegue achar várias. A questão de nutrientes também no desenvolvimento, não é só a água que a planta precisa, ela precisa de nutriente, deficiência de nutriente. Então, a gente consegue engatilhar, eu acho que várias sinergias aí, mesmo com as áreas que aparentemente não são tão óbvias assim. O Peter? Primeiro eu queria parabenizar todos, a gente conhece superficialmente pelas temáticas, mas muito interessante ver a quantidade de resultados, diversidade de dados. Concordo com o Lincoln, acho que nós estamos surpresos, né, de forma gratos, né, de ter toda essa diversidade. A gente sabia, mas ao se expor a gente começa a ver a dimensão. E também eu acho que o ponto crucial que o Enio coloca, que é justamente a estratégia, né, que o CST deve ter para manter essas atividades de coleta de informações de médio e longo prazo. Acho que o depoimento da crise é muito emblemático. Você constrói, né, uma lógica de infraestrutura que precisa ter continuidade. Eu acho que uma estratégia nacional, pela dimensão do CST vai pegar, eu acho que seria interessante. O Celso comenta que ele usa muito os dados do LBA, que foi um projeto de infraestrutura de pesquisa na Amazônia, e quem sabe uma dessas estratégias seria a relação com outras instituições para usar essas bases. Vocês trabalham lá em Manaus, mas o Museu Guild tem a Estação Científica de Cachoanã, né, por mais de 10 anos. Estudos mostram que se você não fizer um trabalho de continuidade de informações, pelo menos na floresta amazônica, de 10 anos, você está perdendo ciclos importantes do que só uma tese de doutorado de 4. Você precisa ter uma complementaridade disso. Quer dizer, ou seja, se existem já infraestruturas disponíveis, por que não rede de monitoramento do CST em Cachoanã, rede de monitoramento do CST lá no INPA, né? Usar o próprio CRA como uma base de laboratório de informação. As outras unidades, eu sei que o INPE no Nordeste está sendo utilizado e agora o FINO volta a utilizar esse ponto. Acho que seria uma estratégia interessante, sem a gente colocar construções, mas fazer relações de equipamentos e tudo mais com essas instituições que têm por missão manter infraestrutura de pesquisa nas específicas regiões e ligadas ao bioma. Essa seria a contribuição. É muito interessante essa observação, porque vem um pouquinho de encontro também com a preocupação do Lincoln, né? Como é que a gente mantém, ou mesmo uma fala do Enio, não é uma coisa de curto prazo, né? Você ter uma rede é um trabalho de longo prazo, aí com parcerias com as instituições locais e a gente ter o nosso foco de medidas de interesse de uso dos dados. Pode ser uma alternativa bem interessante. A gente tem alguma coisa direta com o PELD, o programa de pesquisa ecológica de longa duração? Tem alguma coisa? Tem coisas pontuais, assim. Tem uma nova rodada de PELD que saiu agora, recentemente, né, que foi aprovada. Tem os PELD antigão, né? E tem novos sites que saíram agora, né, Peter? Né? Então, tem um aqui, inclusive aqui na Mantiqueira.
Ah, é? Eu acho que é o Laszlo. Ah, o Laszlo. Aqui na Mantiqueira, a Mercedes aprovou um lá no Cerrado. Então tem legal. alguns. Peld é bem interessante. Né? Realmente. Tem a Guild no IMPA, tem Peld. Acho que o Chico Barbosa tem um Peld em Rio, não sei se eu fiz. É Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração. Então é um sítio experimental. Pesquisas ecológicas de longa duração. Né? Muito legal isso aí. Teve um edital ano passado, né? Então, teve para novos sites, né? Renovação manutenção. dos sites. Prioridade era manutenção dos sites antigos. Um ou outro poderia um outro começar. Novo, mas a maioria dos antigos. Muito interessante. Isso são. Então, eu acho que aí passa exatamente. É interessante como é que a gente vai identificando as prioridades de uma forma. Talvez a sinergia está mais na identificação das necessidades e prioridades, que vai exatamente na linha do que foi dito até agora. Eu acho que um elemento importante, se a gente for pensar no horizonte de 10 anos, né, nessa questão observacional, e a gente passou por um processo de discussão da Rede Nacional de Emissão de Gases de Efeito Estufa, que não é trivial, e eu acho que esse elemento de você ter rede de coleta de informações atreladas a projetos específicos, né, que o Enio colocou, isso é absolutamente essencial da gente entender como é que a gente distribui os esforços dentro do centro. Né? Então, tem elementos que eles são de importância central para um projeto específico, mas eles são difíceis de compor numa rede grande de amostragem. Então, mas isso pode ser feito através de parcerias. Né? Então, talvez um mapeamento importante dessas atividades, né? Ou de atividades de coleta de informações a médio e longo prazo, que a gente possa entender como importante, né? Para subsidiar, né? Como o Peter falou, os processos que estão atrelados a uma dinâmica de sistema de longa duração, né? Eles são muito importantes, né? Então a gente leva até num exemplo caseiro que a gente tem no INPE, que é o PRODES, por exemplo, que é um projeto que monitora desmatamento há muito tempo e que permite que haja ações em relação àqueles dados que vêm desse monitoramento. Então é um link importante, né? Assim, a discussão seria bem interessante se nesse eixo a gente conseguisse identificar elementos de esforço central. Isso tem a ver não só com estratégia de desenvolvimento de ciência, mas com alocação de recursos também. Né? Se o Enio me fala, olha, nós precisamos de mais sensores para a rede sonda, se o Kleber fala, precisa mais sensores para a rede de descarga atmosférica, ou se precisa mais sensor de umidade do solo, enfim. Esse tipo de estratégia é importante a gente ter uma indicação, né? E vai um pouco também na linha do que o Lincoln falou, uma indicação de não de vamos dizer, não de exclusão de uma coisa em relação, mas como é que a gente faz esse mapeamento, né? Como é que a gente distribui os esforços ao longo do ano, né? O Enio falou dessa questão de gás de efeito estufa. Se montar, a gente já fez, acho que eu participei de 1 ou 2 workshops dessa tentativa de rede, não é trivial, porque a grande dificuldade é você ter o champion, ter aquele lá que toca o negócio, que vai buscar recursos, que traz gente e tudo mais. Então esse universo é importante de uma forma muito pragmática, né? A gente, vamos dizer, mapear dentro do centro. Inclusive, eu acho, na linha do que o Peter estava falando, de construir parceria, né? Seja ela regional ou não, né? Seja ela... a gente está começando uma nova rodada de NCTs, que são projetos de uma duração média a longa, né? Que tem recurso e que a gente tem uma proximidade maior a um ou outro, mas tem 120 NCTs aprovados, eu acho, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que são oportunidades que nós podemos mapear, né, no sentido de amplificar
as ações que levem a essa distribuição temporal da aquisição de informação pelo CST. Né? E como é que isso, na realidade, está, vamos dizer, sinergicamente associado às atividades de longa duração que a gente tem imaginando. Bom, a minha experiência mostra o seguinte. Tá ligado? Eu tenho que falar mais perto. Não, mostra o seguinte. Se a gente consegue, através de projetos, implementar a infraestrutura, vamos esquecer recursos humanos, tá? Esse daí, por default, a gente tem que ter. Porque se não tiver, não adianta. Então, supondo que a gente tenha recursos humanos, a minha experiência mostra, e acho que o Enio pode comprovar isso, que se você consegue, através de projetos, montar uma estrutura, desenvolver o material, estabelecer os sites, etc., e depois você fica só com os custos de rodar isso, com o orçamento que nós temos, a gente consegue. Claro que determinadas coisas, por exemplo, o tipo de rede que eu estou tentando implementar, que é para estudo de nitrogênio, a gente precisa de parcerias fortes, quer dizer, algumas universidades que queiram ter uma pequena infraestrutura para fazer, o laboratório central fica aqui, os dados são compartilhados, porque você não dá conta de publicar e escrever e usar tantos dados, mas isso é uma estratégia que a gente pode ter, né? Principalmente considerando que o Brasil não tem uma agência ambiental, como os outros países têm. A gente pode ter Ministério do Meio Ambiente e tal. Uma agência ambiental que funciona razoavelmente bem é em São Paulo, que é a CETESB. E é difícil fazer parceria com eles, né? Não é muito fácil. Mas no Brasil não tem, que teria uma rede de locais com técnico, que a gente pudesse utilizar a infraestrutura que já tem, ou que a gente pudesse trabalhar em conjunto, no sentido de que, olha, nós precisamos definir o que nós estávamos falando. A quantidade de nitrogênio, de nitrato na água de rio, que é preconizada pela Agência Nacional de Águas, está muito acima do que deveria ser. No entanto, no Brasil não tem uma agência que contrate as instituições para dizer, olha, vamos fazer um estudo no Brasil inteiro e ver quanto é que é de verdade, ou quanto tem de VOCs que pode ter no particulado para a gente respirar. Isso é pesquisa que a gente tem que fazer, mas que teoricamente teria uma utilidade nesse sentido, né? Então a gente tem que mais ou menos fazer. Eu penso que talvez o CST tenha que ter mais ou menos esses dois papéis, né? De ajudar nesses indicadores, na busca desses índices, na definição, na pesquisa disso, né? Através de projetos, dando o pontapé inicial, e depois com recursos do próprio orçamento, a gente consegue ir rodando mais ou menos aquelas coisas. O que é o Imagina? Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre a sinergia, né? Essa apresentação de sistemas observacionais, eu notei um ponto em comum, que é a instrumentação. Tá? Isso é inegável, né? E nós não só fazemos ciências, né? A gente faz também tecnologia. Uhum. E eu vejo isso dentro do CST com muito pouca ênfase, quase nenhuma. Tá? E pelas apresentações a gente viu que a instrumentação é só para gerar dado, ponto final. Então, eu gostaria que o CST tivesse uma posição também quanto a desenvolvimento tecnológico, inovação. Patentes, né? Deveria ser incentivadas a criação de patentes, né? Por exemplo, na nossa rede de sensores de campo elétrico, nós temos um sensor que custa $6.000.
Esse sensor pode ser produzido por um custo bem menor que isso, talvez 10% disso, se fosse desenvolvido aqui esse sensor. Eu acho que todo mundo passa por esse problema, porque os recursos são poucos, né? E a gente tem competências aqui dentro do CST. Eu acho que precisa identificar essas competências, os laboratórios precisam conversar mais, né? Onde tem gente de desenvolvimento, da eletrônica, né? E usar melhor esses recursos para desenvolver sensores aqui dentro, levar essa vertente de patentes, não só de hardware, mas também de software. Tem gente produzindo software aqui dentro, 2.000 linhas de código. Então, eu acho que o CST precisa dar uma melhor direção nisso aí. Eu fico muito preocupado, porque daqui a pouco a gente não vai estar aqui. A gente acumula 30 anos de experiência na área de instrumentação e não tem para quem passar isso. A gente não consegue trazer gente, né, alunos de instituições, para passar isso. E eu vejo cada vez mais essa dependência em comprar coisas de fora, importar coisas caras, né? Sendo que a gente pode desenvolver aqui, pensar melhor nisso aí. Então, eu gostaria que isso fosse colocado. Se a gente quer ter um sistema de observação terrestre, que a gente tenha também a componente nossa, nacional, a nossa assinatura, né? Isso todos os outros países aí fora fizeram, né? Por que a gente vai ficar a vida inteira importando essas coisas caras? Claro, tem coisa que não dá, mas tem muita coisa aí que é simples, né? Que a gente consegue fazer aqui. Hoje você tem plataformas como o Arduino, alguém já viu falar isso, que é uma plataforma eletrônica para desenvolvimento. Isso você pode desenvolver muita coisa. Eu acho que a missão nossa, se você ler a missão do INPE principal, é desenvolver ciência e tecnologia. Essa tecnologia está bem pequenininho, né? Eu acho que dentro do CST está menor ainda. Eu acho que precisa enfatizar um pouco isso. E isso é parte da nossa missão também. É desenvolver tecnologia também. Era isso. Obrigada. Imagina, eu vou, antes do Enio, vou só fazer uma colocação relacionada. Eu acho que é totalmente pertinente o que você colocou, porque se a gente quiser ampliar nossa rede de observação com sensores que custam $2.000 e que eu tinha uma foto aí, não deu para mostrar, e eles param de funcionar na Amazônia, ou sofrem acidente, ou param de funcionar porque não se acertam com as condições, realmente anda junto, né? A pesquisa de observação com o desenvolvimento de sensor. E a gente estava aqui do lado, fazendo justamente um teste com um sensor de fluxo de seiva de $2.000, comercial, já famoso, reconhecido a qualidade dele, e um que a gente fez aqui no laboratório, contratando Arduino de uma empresa júnior da Unicamp. Mecatron, os dois funcionando de uma forma super boa. Tem também o Rodrigo aí com sensores de umidade do solo, que trabalhava com o Manuel, sensores cerâmicos, aonde você pode colocar a baixo custo. Também tem planos de fazer teste dele. Eu tenho um sensor de umidade do solo comercial já instalado aqui no INPE. Esses de baixo custo vão estar próximos. Então, acho que essa parte de desenvolvimento tecnológico, da gente ter autonomia um pouquinho nesses sensores, para complementar essas redes, acho que é totalmente pertinente. Aí, próximo é o Enio, depois o Peter. Não, foi interessante a observação do Imagina e complementada pela sua observação. Eu só queria mencionar complementar o que o Jean falou. Eu acho que a gente precisa buscar, existem dois tipos de sinergias que a gente precisa buscar aqui. A sinergia científica, que ela está voltada exatamente, por exemplo, como é que o grupo A vai utilizar os dados do grupo B, etc. Então, o interesse científico, no sentido de, por exemplo, montar um projeto integrado, etc. Isso aí é sinergia científica. E tem a sinergia que eu chamo de logística. A sinergia logística é muito importante e nós não temos aqui. Nós temos trabalhos de grupos individuais que já trabalham há mais tempo, então constituíram uma certa estrutura logística de apoio para essas missões de campo. Outros mais novos estão com dificuldade de fazer isso. Então, essa sinergia logística a gente precisa olhar com muito cuidado, principalmente no que se refere às redes observacionais, que elas têm que ser mantidas, ou senão elas degradam, né? Então, são dois tipos de sinergias. Às vezes a sinergia logística não necessariamente vai estar, vamos dizer, par a par com a sinergia
científica. Pode não estar, quer dizer, os grupos que têm sinergia logística podem não ter tanta sinergia científica. Mas isso não é irrelevante, né? Esse é o ponto que eu queria colocar. É muito interessante. Posso só queria reagir aos comentários do Imagina, do Enio, né, rapidamente. Assim, bom, também concordo bastante nas experiências lá, nas projetos de iniciação científica, né, em parceria com o Rodrigo, na época estava no LAS, ficou bem claro que o orçamento para ter o sensor de umidade no solo, na época, a gente não tinha, e a gente estimou a umidade calculando, e aí já na época a gente começou a ter ideia de instrumentos de baixo custo, e eu também concordo com o Enio, que às vezes pode ter uma ótima sinergia científica, mas se não tiver como realizar no campo, né, não tiver sinergia na parte de logística, limita muito, às vezes nem é possível, né? Se não tiver quem tem know-how de atividade de campo, não tem teoria que vai funcionar, que resolva. Eu concordo bastante. Peter? A sugestão, o INPE tem, o MC tem induzido todos os institutos a criação do NIT, né? Núcleo de Inovação Tecnológica, que é justamente para dar esse apoio institucional numa problemática de inovação. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu sugiro que aqueles interessados, porque isso é uma outra dinâmica além do mainstream do que se faz, é a problemática que você queira ter e ajuda no contexto. O próprio MCT tem linha de financiamento para esse tipo de coisa, para a estruturação até da lógica de se pensar em criar instrumentos ligados à inovação. A minha sugestão é que se faça um seminário junto com o NIT aqui, e imagino que o NIT deve estar bem à frente nesse ponto, porque eles mexem com isso. Né, o NIT ou LIT? O LIT. Fazer o NIT. A NIT e LIT. Os dois. Exatamente. O NIT pode fazer um seminário com o NIT, tecnológico. E o LIT aqui deve ter também questões similares para a questão de inovação. Ou seja, exatamente, pelo menos para fazer isso. Isso, acho que essa é a sugestão. A segunda é pegar um gancho da Cristina, que eu acho que isso aqui é só propositivo, né? Pela quantidade de informação que o CST coloca e cada um de vocês disponibilizam, segundo os projetos, as prioridades em diferentes sites e tudo mais, às vezes alguns dados são públicos, outros precisam de um tempo para sua publicação. Como nosso orçamento não é pequeno na esfera do Ministério da Ciência e Tecnologia, relativamente ele é pelo menos 60% de outros institutos de pesquisa, ou seja, há que se justificar isso. A minha sugestão, pegando o gancho da crise, é que se coloque isso num banco de dados na biblioteca, todas as informações que vocês levantam, com diferentes níveis de acesso, mas pelo menos que os órgãos de controle, o próprio Ministério, sabe que o CST produziu tantos bytes de dados ou 40 mil itens de informações neste ano. Eu acho que isso é importante, porque é muito com a métrica que o MCT vê isso. É só uma estratégia de mostrar a visibilidade institucional e já está pronto. Basicamente é só coordenar isso com a biblioteca e colocar níveis de controle de acesso, porque são dados. Só uma observação. Essa proposta que eu fiz para a biblioteca do Data Paper tem esse tipo de coisa. Porque a pessoa produz o artigo, o texto, onde ele descreve os dados, o órgão financiador, etc, etc. E tem um link para o lugar dos dados. A proposta é que os dados do INPE, dos pesquisadores do INPE, fiquem guardados na biblioteca do INPE, quer dizer, o espaço físico da biblioteca do INPE. E o acesso a esse dado é controlado, quer dizer, se o autor, o dono do dado disser, é público, a pessoa vai entrar na biblioteca do INPE, faz uma ficha para eles terem a estatística e tudo mais, baixa os dados e acabou. Se aqueles dados não são públicos, do projeto da Laura, por exemplo, esse negócio é direcionado para o e-mail dela e ela vai decidir o que faz. Isso já está, digamos, dentro desse... Oi? Fazer o quê? Bom, deixa eu comentar algumas coisas aqui.
até na linha do que a Cristina já colocou, acho que o Enio, né, o Magino, o Lincoln, eu também vejo assim essa questão de redes de observação com características distintas, né, dentro do centro. A gente pode citar aí pelo menos 2 critérios, né? Um é a questão da continuidade dos dados, né? A gente tem redes aí que se propõem a monitorar parâmetros por um período muito longo, e outras que têm um caráter mais experimental, onde você tem uma missão de campo para levantar algumas variáveis, né? E outro critério que a gente pode usar para diferenciar é a questão das sinergias, né? Como a Anne colocou, a gente pode ter uma sinergia do ponto de vista científico, ou seja, eu me interesso nas variáveis que um outro colega está medindo, ou a sinergia ela pode ser simplesmente do ponto de vista logístico, administrativo, e que também a gente tem que saber explorar, né? Então, eu queria, na verdade, levantar uma bola que eu acho que, né, já começou a ser discutida aqui, e que eu acho que a gente todos teriam muito a ganhar, que seria, no caso, criar uma fonte comum, onde todo mundo pudesse saber aonde se faz medidas de longa duração, especificamente, né, porque essas são mais fáceis, dentro do CST, né? Eu não sei se isso seria via biblioteca ou mesmo uma parte dentro do próprio website do CST, uma aba onde a gente coloca lá redes de observação, e você teria um mapa, né? E cada grupo, a sugestão é que preenchesse um cadastro mínimo aí, com coordenada, quem é o pesquisador responsável, quais são as variáveis que são medidas, e um contato, alguma coisa do tipo. A questão de compartilhamento de dados, eu entendo que é um pouco mais complicado, porque cada dado ele trabalha tem uma formatação específica, tem questão de restrição, né? Tem dados que às vezes ainda não são públicos e tudo mais, mas o contato da pessoa e a medição, o que ela está medindo, né? Um metadados ali, isso já ajudaria bastante, né? Eu, particularmente, assim, eu não estou há tanto tempo assim no CST, mas me surpreendi com a quantidade de pontos no território onde são feitas medições, e eu não sabia, né? Então, assim, eu acredito que muitos aqui também não tinham ideia, talvez, de que tinham medições sendo feitas em vários desses pontos. Quais seriam as vantagens de ter essa, estou chamando aí de, né, um cadastro único aí do CST? Primeiro, para quem faz medição de longa duração, a gente teria a possibilidade de explorar sinergias na parte de infraestrutura, né? Hora de acordar. Todo mundo sabe, todo mundo que mede, faz medições de longo prazo, esbarra muito na questão logística, né? Sabe que o Brasil é um país muito grande, para a gente conseguir medir em vários pontos, a gente tem um custo muito alto para manter viagens, equipamentos, transporte e tudo mais, e a gente conseguiria aproveitar se fosse, eu sei que fulano tem uma estação de medição lá, em determinado local. Questão administrativa, né? Todo mundo que já fez um convênio com alguma instituição para compartilhar dados sabe do trabalho que é. E um convênio, se você acrescentar uma linha que você está medindo, não estou medindo especificamente temperatura, estou medindo variáveis ambientais, você já contempla, de repente, né, um leque maior de atividades dentro do CST. Então, você poderia, por exemplo, eu sei que já existe um convênio com a instituição, a universidade lá do Santarém, e a gente precisa colocar uma estação lá na região norte. É muito mais conveniente para a gente, dentro do CST, aproveitar essa sinergia, né, ir para Santarém, do que, eventualmente, buscar um outro convênio com outra universidade. Isso nós estamos falando de muito tempo e dinheiro mesmo, né, que a gente poderia economizar. Tem a questão logística, né, que a gente depende de recursos. Então, muitas vezes, eu não tenho, às vezes, um técnico para estar lá, mas o outro colega está mandando um técnico para lá para fazer uma outra coisa, e ele poderia muito bem, mas isso tem que ser estudado caso a caso, né? Você tem que, olha, já que você vai lá, você pode limpar o sensor tal para mim, pode fazer não sei o quê, dar uma olhada, ou baixa os dados para mim e traz. Então, isso tudo só seria possível se o quê? Se a informação fluir. Ou seja, se a gente tiver um local onde a gente consiga consultar e saber o que existe de observação sendo feita de longa duração, né? Entre outras coisas, mas a segunda iniciativa que eu queria propor, na linha do que o Magino também já falou, e eu acho que a gente também esbarra muito nisso, que é a questão da infraestrutura do centro, né? Quando a gente fala de uma rede de longa duração, a gente fala também que a gente tem que ter alguma competência dentro do CST na área de instrumentação, né? Hoje a gente depende muito do CPTEC e do Lean, né, que com todas as dificuldades, que também tem falta pessoal e falta tudo,
E além disso, está em Cachoeira Paulista, né, que tem essa dificuldade de distância maior. A gente gostaria de ter que o CST tivesse, né, essa vocação para instrumentação mais institucionalizada, ou seja, um laboratório com foco na parte de instrumentação e que pudesse, na medida do possível, ser compartilhado entre mais de um grupo. Né, porque, afinal, nós não temos condição, né, foram mais de 10 apresentações, imagina se cada um tiver um laboratório de instrumentação dentro do CST. Né? Então, é uma ideia que eu acho que é para o conselho aí, para a coordenação avaliar, mas a gente teria muitas vantagens, questão de compartilhamento de espaço mesmo, bancada, instrumento e uma série de coisas que você precisa testar equipamentos antes de mandar para campo, né, e depois que você volta de campo, eventualmente fazer alguma triagem, se vai para manutenção, se vai para calibração. E eu acho que isso são pontos muito práticos, muito objetivos, que é esse cadastro entre todo mundo que mede, né, e uma estrutura de instrumentação compartilhada dentro do centro. Então, eu queria levantar essas duas bolas aqui para que vocês pudessem discutir. Desculpa a fala extensa. Não, é excelente a colocação. Eu acho que a gente vai fazer um exercício aqui. Bom, primeiro, que horas a gente vai acabar, para saber quanto tempo a gente tem Acho que já ainda. está na hora de acabar. 12h15. Quem queria falar? Hã? Desculpa. Tá, só um pouquinho. Aí a gente... 12h15. 12h15. Tem mais uma fala inscrita? O Marcos e o Jean. A gente vai fazer uma lista dos principais tópicos? Já está anotado? Você está aí? Você vai falar? Pode falar? Tá bom. Então, dos principais tópicos que foram levantados aqui agora, de ideias assim que surgiram, só para a gente não perder um pouco o fio da meada, depois a gente pode retomar discussões, mas acho que foram levantados pontos bem interessantes que valia a pena relembrar, né? Laura, lembrando que amanhã à tarde a gente tem 45 minutos cada setor para fazer esse apanhado geral. Não é agora. Cada bom, eixo. então podemos continuar conversando. Eu só vou. Então tem 15 minutos de conversa ainda. Não, antes de falar, só vou dar um exemplo. O André sugeriu que a gente tivesse, digamos, uma infraestrutura, um laboratório de instrumentação onde eu chego com o meu lá e coisa, você, o N, né? Esse exercício foi feito no laboratório de química. Esse laboratório de química que está montado, ele foi feito com essa concepção, porque tinha um monte de gente aqui no INPE, cada um pequeno laboratório de química, e daí eu chamei essas pessoas e nós começamos, justamente esse trabalho começou em 2007, não é fácil, garanto para você que as pessoas se sentem donas daquilo, ela tem muita dificuldade de compartilhar panelas, fale com as pessoas que cozinham, ninguém gosta que o outro bote a mão dentro da panela dele, então isso é um exercício de longo prazo. É possível, dá para fazer, tem que pensar em fazer, é mais barato, mas não é fácil. Eu não entendo nada de eletrônica, de instrumentação. Não, a logística, a nossa experiência, a gente pode, não tem problema. Estou à disposição, é só pagar bem. Então, é o Marcos? A minha exposição é mais na questão do maior cliente nosso, que é a sociedade, né? Eu gosto muito de martelar nesse ponto, em que como que a gente alcança a sociedade leiga, né? Nós temos uma riqueza, uma mina de ouro de dados que temos aqui guardados, coletando, em coleta, e esses dados, eles trazem um arcabouço, um baú que pode ser aberto para a sociedade, instruir a sociedade muito mais do que é o Brasil hoje. O Brasil não se resume à seca do Nordeste ou ao Rio Amazonas ou 8.000 quilômetros de praia, mas é muito mais do que isso, né? Ensinar a sociedade. Então, como é que nós podemos pensar em geração de produtos simples, em que vai ser derivado desses produtos que hoje, entre aspas, ainda precisam estar fechados, porque ainda não foram gerados os devidos artigos internacionais? Como é que a gente pode gerar produtos que eles vão alcançar a sociedade e a sociedade vai olhar para aquilo lá e ver no Brasil uma riqueza? O ELAT já experimenta isso,
né, através de livros, vídeos, filmes, já começa a experimentar esse lado. Mas precisamos abrir os outros lados também da sociedade. Essa questão da coleta do CO2, por exemplo, né, quando a gente fala que o CO2 está aumentando no mundo inteiro, o pessoal pergunta a gente vai dar uma palestra, como é que está no Brasil? Ah, não, essa coleta a gente faz lá no meio do Pacífico e ela vale para o mundo inteiro. Então, a minha resposta, ela não é resposta, né? Então, é trazer coisas em que eu apresente para a sociedade, no site da nossa instituição, em que vai trazer essa riqueza, e é um marketing também para posicionar o CST como órgão oficial de trazer as mudanças ambientais para o Brasil, para o brasileiro. É isso mesmo. Eu acho que a gente já tem produtos aí, né? Não talvez no conceito formal de produtos que a gente estava imaginando antes de fazer o workshop, mas agora a gente tem coisas para passar para a sociedade. Eu acho que já dá para se organizar. A gente começa a ter uma linguagem, uma comunicação. Eu acho que da mesma forma como a gente estava discutindo coleta de informações, né, se a gente, como é que a gente estrutura o centro, pensando numa escala temporal mais longa de aquisição de informações, eu acho que isso aí passa também por essa questão de laboratório e pela questão de dados, né? Essa questão de dados não é um problema particular do CST, isso é um problema da comunidade científica como um todo. Tanto que hoje já existem periódicos especializados em publicar banco de dados. Inclusive, eles são eles têm para quem acha que isso é importante, tem índice de impacto relativamente alto, né? Então, isso é uma discussão que, por exemplo, não quero puxar nada, mas assim, a gente vem discutindo dentro do programa da FAPESP, essa discussão foi trazida para cá, justamente nesse aspecto. Então, a publicação de base de dados que pode ser referenciados com DOI, ela é possível, né? Então, tem gente que não gosta de escrever artigo científico e pode publicar a sua base de dados. Outra oportunidade interessante, eu acho que vai bem na linha do André, que eu acho que é uma sugestão bastante interessante, é a gente criar uma base que não precisa ser de dados, uma base de metadados. Isso a gente vem, assim, até dentro, de novo, fazendo uma pequena analogia, mas a esse esforço do programa FAPESP, que é criar uma base de metadados. A gente pode até depois conversar e ver qual a estrutura que a gente está propondo. Que, na realidade, ela tem que ter duas coisas básicas. Um bom mecanismo de busca e a referência de quem produziu aquilo, né? Então, que é as informações que estão ali dentro. Os dados em si não precisam estar, né? A postura altruísta da gente ficar liberando dado é muito difícil dentro da comunidade. Isso não é bom nem ruim, mas é um fato, né? Então, são universos que a gente tem que pensar no que trabalhar. Eu imagino que o primeiro passo seria montar uma estrutura de metadados, né? E a gente pode considerar dentro do centro, né, a publicação de banco de dados, né? A gente tem incentivado bastante isso, né, que aconteça. Inclusive, a biblioteca do INPE não consegue ter um DOI, até onde eu entendo, né? Mas ela pode vir a ter um dia, ela tem que ter uma publicação que tenha uma referência. Mas, enfim, se isso é uma forma da gente colocar o dado em algum lugar, pode ser. Mas, veja bem, sempre tem essa dificuldade da pessoa disponibilizar. Então, eu acho que a gente tem que focar, ser muito objetivo e pragmático no que é possível fazer no curto prazo. E na questão do laboratório, especialmente na questão de calibração, é a mesma coisa. Nós temos o Lean aqui, que não obviamente, tem todos os seus problemas, por problema de gente, até de financiamento, né? A gente, Enio, nós já discutimos bastante isso. O Lean não atende só o INPE, né? Eu tive numa reunião a semana passada que as pessoas falaram, viu, o Lean pode dar apoio para esse projeto, né? Porque faz um pouco disso. Então, agora, qual o esforço que o CST institucionalmente tem que fazer?
é a gente montar um laboratório de instrumentação, de teste dentro do CST, o agente se articular dentro do INPE e ter um laboratório que atende também ao CST. Né? Então, a gente tem que, de certa forma, otimizar esforço institucional. Se esse esforço, o INPE, se a gente lembrar que essa instituição, se ela pode ou não pode ter algo que seja multicoordenação, é uma discussão que a gente tem que levar em vários níveis. Mas isso é importante por uma questão de longevidade, de você vai ter gente fazendo isso por quanto tempo, e como é que isso aí se organiza e estrutura. Né? Então, uma coisa importante disso aqui é a gente falar, olha, quais as demandas que a gente tem para um projeto, para um laboratório de calibração de equipamento, de teste. Né? Qual a demanda que a gente tem para um laboratório específico de desenvolvimento? Né? Ou os desenvolvimentos são feitos por demanda de interesse de projeto. Né? Então, esse universo que eu acho que é muito importante a gente discutir, porque a gente pode chegar no ponto e falar, olha, parte do nosso orçamento, ele pode ser alocado a determinada estrutura dentro do INPE, como a gente fez com o Tupã. A gente alocou parte do nosso orçamento no Tupã, para o Tupã fazer rodadas de modelo. Né? Não, é uma discussão mais tarde. Né? Mas assim, a gente pode, dentro de uma estrutura dessa, pensando na questão observacional, o laboratório que a Cris mencionou de química, que é um laboratório que é multiuso aqui dentro, será que a gente pode chegar, olha, meu amigo, se é multiuso aqui dentro, nós temos uma demanda, nós fizemos que a Cris até organizou, né, uma diretriz interna para pautar o uso do laboratório. Será que a gente pode fazer isso, propor algo nessa direção para um laboratório de calibração, para um laboratório de desenvolvimento? Imagina, você está com essa preocupação, você lidera alguma coisa assim, entendeu? Como é que a gente pensa em algo que seja institucionalmente factível, né? E a gente propõe isso. Agora, a questão do desenvolvimento tecnológico em projeto, isso a gente tem que ressaltar. Quando a gente vai fazer como é que chama aquele relatório? O TCG. Quando a gente vai fazer essas coisas, isso tem que estar, isso tem que mostrar. A gente tem que botar para fora, de uma maneira muito clara, o que a gente faz. Porque isso, inclusive, vai nos dar respaldo para a demanda que a gente fizer. Né? É difícil a gente ter demanda em cima de algo que as pessoas não conhecem. Né? E eu acho, o Lincoln falou que seria bom ter alguém da direção aqui. A direção foi convidada, né? O diretor já falou que não poderia vir, porque a AEB está aí, mas independente disso, foi convidado. O que eu até falei para a Vivi, eu falei, nós vamos fazer um sumário executivo dessa reunião e vamos passar para o diretor. Essas demandas, a produção, onde vai nos relatórios. Mas, assim, como é que a gente, de alguma forma, organiza essa informação? Então, virando um pouco isso, a gente tem que mapear nesse sentido. Como é que a gente otimiza o esforço institucional? Eu imagino que os recursos vão minguando ao longo do tempo. Né? Mas não é só recurso que vai minguando ao longo do tempo. O que a gente tem que ter é a capacidade de executar o recurso que a gente tem mesmo sendo minguado. Né? E essa capacidade, às vezes, ela se potencializa quando a gente se organiza internamente na instituição para fazer isso. Né? Então, para comprar, que acabou acho que nem dando certo, para comprar a licença do EUMETSAT, né? Ou do que a gente estava vendo lá, que é a leva do GOES, né? A gente cotizou esse tipo de coisa. Então, se há ações que têm interesse institucional, por que a gente não pode propor? E a gente pode ser protagonista nessa proposição. Como foi protagonista na proposição de diretriz de utilização de laboratório. Como pode ser protagonismo na decisão de ter estrutura vamos dizer, de calibração e desenvolvimento de equipamento. Né? Essa ideia do Peter, a gente fazer um workshop específico com o pessoal do Núcleo de Inovação Tecnológica, é super importante. Né?
Então, assim, a gente pode assumir, eu acho que esse é um fórum importante para a gente discutir, trazer isso, assumir protagonismo dentro do Instituto nessa proposição. A gente não consegue fazer tudo. Não dá. Não dá para a gente fazer lindo, maravilhoso, mas assim, institucionalmente tem algumas prioridades que a gente vai ter que seguir. Óbvio que projeto é uma coisa sensacional, espetacular. A gente tem, graças ao esforço do núcleo do CST, o esforço da manutenção disso, a pós-graduação é algo único, singular e importantíssimo dentro do centro, né? Eu acho que, assim, mesmo os projetos que dependam de alunos e bolsistas talvez a gente continue tendo por muito tempo. O que a gente não vai ter, a gente não sabe, a gente não tem ação sobre contratação institucional, né? Então, a gente pode correr atrás de projetos, a gente pode buscar recursos, a gente faz isso. O CST tem uma relação de recurso interno e recurso de projeto muito boa, né? Enfim, então eu acho que assim, esses são elementos importantes para a gente extrair dessa discussão, não é nem discutir, é extrair da discussão de uma forma muito pragmática, né? E aí a gente extraindo isso, pinpoint, sugestões como já foram dadas, né? A gente compor um documento com isso e fala, é isso, ó, é aqui que nós estamos, é aqui que nós estamos andando, essas são as prioridades, é aqui que o CST institucionalmente precisa disso, vai ajudar nisso, precisa daquilo, vai ajudar naquilo. Então, eu acho que seria assim, até como um elemento importante para a gente sair desse exercício, desse workshop como com esse documento, você acha que é interessante? Com a lei da terceirização, quem sabe a gente vai poder usar o orçamento para contratar terceirizado. Isso acho que vai. Eu sei que está. Acho que era o Plínio antes do Lincoln, acho que esse vai ser o caminho. Ó, 3 minutos aí. Temos 3 minutos. Oi. Eu queria só reforçar, acho que o papel da pós-graduação nessa parte de sinergia, que a gente estava conversando com as meninas no intervalo, a parte móvel aqui são os alunos. Eles vão se mover nas diferentes disciplinas, vão entrar nessas disciplinas, então são eles que vão estar olhando, vendo o tema que eles se propõem lá na entrada deles, né? E vendo as disciplinas que eles estão obtendo. E aí então eles vão poder ver onde eles vão poder trabalhar, aprofundar melhor, ou vou usar essa disciplina, que vou conversar com o professor, vou ver onde é que eu posso evoluir, aprofundar mais na ideia em cada uma das disciplinas que a gente tem. Então, olhando duas coisas, né? Uma é pragmática, a gente não vai ter contratação no mínimo por uns 3 ou 4 anos. E outra, eles são e eles são uma ferramenta, além do trabalho em si, mas uma ferramenta de interdisciplinar, de sinergia entre os vários grupos, modelagem, observação, uma que vai movimentar essa ideia, né? É isso que eu queria deixar. Só falando rapidamente, uma coisa que a gente cita várias vezes, TCG. Parece coisa que não tem importância, mas aquele relatório do TCG no final das contas, ele é o consolidado do que nós fazemos, que o diretor revisa e vai para Brasília, ele assina aquilo ali. Então, só para ter uma ideia, que aquilo ali é um grande mostruário do que o CST faz. Se você não põe ali, aquilo ali só existe na academia. Entendeu? Se você não põe ali, só existe na academia. Para existir no INPE, para Brasília saber o que você faz, tem que estar no TCG. Mas tem que estar tudo documentado, Sim, porque tem que ser tudo, pode ser auditado. Isso a gente pede. Tem que ser documentado. Se é uma palestra, você tem que ter ou a página que teve a palestra, ou o certificado. Por quê? Porque o TCU pode vir e auditar. E aí, se você não tiver um comprovante, vai ser problema. No contexto ainda da sinergia também, dessa parte observacional, coincidência que eu abri a página da internet do INSA, né? E eu acho que a gente tem que olhar também para fora das paredes do CST. No contexto, por exemplo, de algumas iniciativas sobre a Caatinga,
né? No âmbito do INCT, está tendo aqui, Observatório Nacional da Dinâmica da Água e do Carbono no bioma da Caatinga. Ou seja, há iniciativas com o mesmo propósito, ou seja, uma sinergia que está acontecendo. Atividades fora que pode ter uma sinergia muito grande. Né? Então, eu acho que tem que olhar também para essas iniciativas externas que estão acontecendo para se beneficiar ou até mesmo ser um líder nessa temática. Com certeza. Eu queria fazer uma observação aqui com um certo pragmatismo. O CST, nós vamos querer ou não ter redes de observação de longo prazo. Isso é uma decisão muito importante, porque uma vez que a gente decide fazer isso, a gente se compromete a manter aquilo operando por longo prazo. Isso tem uma implicação muito séria. Né? Eu sei que o nosso vice-diretor não gosta muito da palavra rede. Na palestra, no encontro que nós tivemos aqui, ele deixou isso bem claro. Mas eu não estou me referindo a uma rede do tipo INEMEC, eu estou fazendo redes específicas, né, que são para medir parâmetros que não são assim comumente medidos. Né? Então, se o CST decidir liderar essa questão de rede de observação de algumas variáveis importantes, é preciso que a gente se comprometa a manter essa rede operando, porque senão é uma vergonha. Uma vergonha você ter uma rede produzindo dados falhos, dados errados, porque não tem dinheiro para manutenção, não tem dinheiro para mandar o pessoal lá fora, não tem dinheiro para comprar equipamento. Isso não é uma queixa, não, isso é uma coisa de responsabilidade. Então, é uma questão que eu coloco aqui. Nós queremos ou não manter redes de observação de longo prazo. Se for sim, então vamos pensar seriamente em como viabilizar isso. Né? Laura, você quer falar alguma coisa? Porque a gente tem que encerrar, já são 12h20. Sim, bom, a gente vai ter mais um tempo para discutir. Gostaria de falar. Isso, amanhã à tarde. Continuar amanhã. Amanhã à tarde tem. A tarde toda, amanhã, é disposta para as discussões. Vai ter 45 minutos antes da gente iniciar a tarde. Cada grupo se reunir para fazer essa síntese, né, para poder trazer para a gente para fazer a mesa redonda maior. Só para encerrar, só ponto de vista de raio, ninguém quer medir raio, viu? Se não for a gente, ninguém quer. Claro. Então, porque dá muito trabalho, exatamente. Medida de sensor de raio não é só pôr no lugar, porque você está medindo toda a atividade que está acontecendo em todo lugar. Então, quando você põe um sensor de raio num ponto, você não está medindo o raio naquele ponto, você está medindo toda uma região. Né? Então é muito mais complexo você trabalhar com raio do que qualquer outra medida. E nós já tentamos todas as formas, né? Tanto que no Brasil não existe nenhum fabricante de sensor de raio. Ninguém quer enveredar por essa área porque é extremamente complexo. E os sensores mais baratos que existem hoje no mundo custam $45 mil cada um. Né? E você vê que nós temos hoje no Brasil, só uma das redes tem 58. Então, a manutenção disso daí é bem complexa. E se não for o INPE, se não for o CCST, a gente que faz, não vai ter mais dado de raio no Brasil, ninguém mais vai saber eventos severos, ninguém mais vai saber nada sobre raios. Então, realmente, é uma coisa que, respondendo a pergunta do Enio, com relação a raios, o SST no INPE tem que continuar. Sem sombra de dúvidas, senão isso vai parar, isso vai morrer. Só uma colocaçãozinha com relação à questão de manutenção de rede, da gente querer ou não manter rede, né, que o Enio falou. Eu acho que aí depois a gente também teria que ter um suporte de sensoriamento remoto e modelagem para completar informações dos sítios. Então, tudo bem, programa de longo prazo de observação in situ é legal e é difícil, a gente vai se comprometer, mas acho que alguns olhares daqui do grupo de modelagem e outras formas de observação também podiam estar atentos para complementar informações naqueles sites que a gente escolheu. Acho que isso pode fortalecer bastante e às vezes baratear alguma observação que pode ser transferida para sensor remoto, por exemplo. Vamos almoçar? Então, obrigada, gente, pela participação, ótimas ideias.
cenas do Isso, próximo gente, capítulo. Vamos tentar estar aqui às 2, 10 para as 2, para que 2 horas a gente comece mesmo, ok?